Vinde a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Humildes ajoelhados na prece que a fé inspira, ao justo juiz roguemos que abrande o rigor da ira. Pedimos por nossas culpas o vosso infinito amor, a vossa misericórdia do alto infundi, Senhor. Nós somos, embora frágeis, a obra de vossa mão, a honra de vosso nome, a outros não deis em vão. Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem, possamos louvar-vos sempre e dar-vos prazer também. Conceda o Deus unitrino que a terra e o céu sustém, que a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Salmo 62, sede de Deus. Para mim, ó meu Deus, foste sempre um socorro. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios os louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós, o meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para mim, ó meu Deus, foste sempre um socorro. Cântico de Daniel 3, 57, 88, 56, louvor das criaturas ao Senhor. Renovai vossos prodígios e salvai-nos, libertai-nos do poder da morte eterna. Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Astros e rir, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Brilhos e irvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Filhos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas do
os justos bendizei o Senhor. Santos e humildes bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Renovai vossos prodígios e salvai-nos, libertai-nos do poder da morte eterna. Salmo 149, alegria e louvor dos santos. A hora já chegou, Jesus, o Filho do Homem, será glorificado. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, espadas de 2 gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A hora já chegou, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, será glorificado. Leitura breve de Levítico 23, de 4 a 7. São estas as solenidades do Senhor em que convocarei santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos ázimos em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil. Eis que os dias se aproximam em que há de ser entregue o Filho do Homem, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Eis que os dias se aproximam em que há de ser entregue o Filho do Homem, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Naqueles dias há vez de jejuar e de chorar, mas 3 dias depois ele ressurgirá. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eis que os dias se aproximam em que há de ser entregue o Filho do Homem, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Cântico evangélico de Benedictus, o Messias e o seu precursor. Ao ouvir estas palavras, foram saindo um a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho e a mulher ali no meio. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao ouvir estas palavras, foram saindo um a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho e a mulher ali no meio.
bendigamos ao nosso Redentor, que na sua bondade nos concede este tempo de salvação, e supliquemos, criai em nós, Senhor, o Espírito novo. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos sepultaste sacramentalmente convosco na morte, para que também convosco ressuscitemos, ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida nova que recebemos. Criai em nós, Senhor, o Espírito novo. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo bem, tornai-nos solícitos pelo bem comum de toda a humanidade. Criai em nós, Senhor, o Espírito novo. Ensinai-nos a trabalhar generosamente na construção da cidade terrena e ao mesmo tempo buscar a cidade celeste. Criai em nós, Senhor, o Espírito novo. Médico dos corpos e das almas, curai as feridas de nosso coração, para progredirmos sempre no caminho da santidade. Criai em nós, Senhor, o Espírito novo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, que é o episódio da mulher adúltera. Numa sociedade machista como a do tempo de Jesus, o Senhor vem em defesa das mulheres. Ao escrever no chão, talvez estivesse escrevendo os pecados daquela gente hipócrita, os fariseus, que estavam com pedras na mão para apedrejar a mulher adúltera. Jesus estava ali diante de duas situações. De um lado, se ele falasse para os fariseus apedrejarem a mulher, ele estaria cometendo um crime, porque como o povo de Israel estava sob o jugo do Império Romano, só poderia ser apedrejado ou assassinado uma pessoa por sentença do governador Pôncio Pilatos. E por outro lado, se ele também deixasse ou condenasse aquela mulher publicamente, estariam dizendo que ele seria o Filho de Deus, que ele se fazia como Deus. Só Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Então Jesus tem ali uma sabedoria muito salomônica, no sentido de que ele começa a escrever no chão e, antes disso, ele pergunta ou fala para eles: quem dentre vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. A começar dos mais velhos para os mais novos, com as pedras nas mãos, vão saindo um por um. E, diante da condenação, ele provoca os presentes. Quem não tem pecado? Todos temos pecados. E agora nós temos até os pecados ecológicos. Pecados que nós cometemos contra a ecologia integral, contra a natureza, contra a água, contra os mares, contra as nascentes, contra a nossa mãe terra, a casa comum. Quem não tem pecado? É um tempo de nós voltarmos para dentro de cada um de nós, fazermos um grande exame de consciência essa Semana das Dores e da Paixão de Jesus que iniciamos hoje, e fazer aquilo que Jesus disse para a mulher do Evangelho: eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. O Evangelho conclui dizendo que Jesus se recusa a condenar. Eu não te condeno, diz a mulher, vai e não peques mais. Muitas vezes nós gostamos de apontar o dedo para os pecados alheios e não olhamos para os nossos próprios pecados. Que Deus nos ajude neste dia a sempre pedir perdão dos nossos pecados e, sobretudo, a não julgar nem condenar ninguém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo
advocata nostra, ilus tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructus ventris tuis, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Senhor e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um santo domingo para todos.